Gorila envia mensagem ao mundo. O que ele disse fez a humanidade parar em silêncio. Ele olhou fixamente para a tela, com os olhos marejados. Os cientistas congelaram. Ninguém ousava respirar. Depois de meses ensinando sinais simples, ele respondeu com algo que nenhum ser humano esperava. Não era uma frase, não era uma palavra, era uma verdade crua, desesperadora e, ao mesmo tempo, uma súplica que rasgou a alma de todos naquele laboratório. O sol filtrava-se em raios dourados por entre as copas espessas da floresta tropical de Nyota, um santuário ecológico isolado no coração da África Central. A névoa da manhã ainda pairava no ar, dando um brilho etéreo às folhas úmidas, enquanto o som ritmado de aves tropicais, macacos uivadores e grilos ecoava por entre as árvores antigas. No coração desse refúgio intocado, cercado por quilômetros de selva densa, existia o Santuário de Majimoto, uma instalação científica de preservação animal construída com respeito absoluto à natureza selvagem ao redor. O santuário era quase invisível entre a vegetação. Sua arquitetura biointegrada fazia com que parecesse parte da própria floresta. Cabanas suspensas de madeira e bambu, passarelas elevadas que se entrelaçavam entre árvores centenárias e uma cúpula de vidro semitransparente que abrigava o núcleo científico, onde estudiosos de todo o mundo vinham observar, aprender e preservar a fauna ameaçada da região. Era ali, naquele universo equilibrado entre o selvagem e o humano, que vivia Baraka, um gorila das montanhas de olhos profundos e inteligência incomum. Seu nome, que significava bênção em Swahili, fora dado por uma tratadora queniana, a bióloga-chefe do santuário, doutora Amina Kaelo. Desde seu nascimento, Baraka demonstrava um comportamento diferenciado, introspectivo, extremamente observador e surpreendentemente afetuoso com humanos e animais ao seu redor. Baraka era imenso, mais de 2 metros em pé, com um dorso prateado que reluzia como aço sob o sol da manhã. Mas era em seus olhos âmbar, profundos e expressivos, que residia o verdadeiro mistério. Quem os encarava sentia algo inexplicável, como se houvesse ali um ser que compreendia muito mais do que simples instinto. Os cuidadores diziam que Baraka olhava para dentro das pessoas. Havia algo nele que inspirava respeito, até mesmo os outros gorilas do grupo, embora o respeitassem como líder, mantinham certa distância emocional. Ele raramente participava de brincadeiras ou lutas, preferia observar, em silêncio. Muitos visitantes sentiam-se desconfortáveis sob seu olhar calmo e firme, enquanto cientistas mais sensíveis admitiam um sentimento quase espiritual na presença do animal. Entre os humanos que conviviam com Baraka, além da doutora Amina, destacavam-se 2 outros personagens: o etólogo francês, Dr. Laurent Moreau, especialista em comunicação não verbal entre primatas, e o tratador local, Kito Mbele, um jovem nativo que desde a infância dizia que Baraka havia salvado sua alma. Amina era racional, metódica, mas guardava uma doçura no olhar sempre que falava de Baraka. Já Laurent, cético por natureza, vinha ao santuário em busca de dados empíricos para sustentar ou desmentir os boatos crescentes sobre a inteligência emocional superior do gorila. Kito, por sua vez, não precisava de provas. Dizia que Baraka podia sentir medo, tristeza e até presságios, e repetia histórias contadas por anciãos sobre espíritos de montanha que tomavam forma de gorilas gigantes em tempos de transição. Nos arquivos do santuário, havia registros curiosos sobre Baraka. Ele nunca adoecera. Sua alimentação era autorregulada, escolhendo com precisão folhas medicinais quando indisposto. E certa vez, durante uma tempestade violenta, ele levou
2 filhotes de chimpanzé para dentro de sua própria caverna e os protegeu como se fossem seus. Mas o que mais despertava mistério era um comportamento recente. Todas as noites, à mesma hora, Baraka subia sozinho até uma clareira no alto da colina, onde permanecia imóvel, fitando o céu por horas. A equipe tentou gravar, mas as câmeras falhavam inexplicavelmente naquela área. Coincidência, dizia Lohan. Energia espiritual, murmurava Quito. Amina apenas observava, tomada por um misto de fascínio e inquietação. Algo estava por vir. Os ventos traziam sussurros antigos. E o gorila, aquele ser que parecia carregar em si os segredos da floresta, já sabia. O santuário, apesar de ser um centro de ciência e conservação, começava a se tornar palco de algo maior. Um mistério vivo respirava ali e estava centrado em Baraka. O que ele via lá de cima? O que ele sabia? Por que seus olhos pareciam carregar saudade e esperança ao mesmo tempo? Tudo começaria com o silêncio da noite e um grito distante vindo da mata. A noite se instalara como um manto espesso sobre a floresta de Niota. Estrelas brilhavam como faróis silenciosos no céu escuro, mas uma tensão sutil pairava no ar. No laboratório principal do santuário de Majimoto, a doutora Amina revisava dados em seu terminal, enquanto Quito limpava os frascos de alimento e Lohan registrava suas últimas anotações do dia. Baraka, como de costume, estava sentado em silêncio na clareira superior, imóvel, observando o firmamento. Era quase como se escutasse algo que os humanos não conseguiam captar. Naquela noite em particular, porém, ele desceu da colina mais cedo. Caminhava com propósito, os passos firmes e seus olhos pareciam mais brilhantes do que nunca. Sem aviso, Baraka aproximou-se do laboratório central, um espaço que normalmente evitava após o anoitecer. Amina foi a primeira a notá-lo, pela câmera térmica da entrada. "Baraka está vindo para cá, à noite?" murmurou, franzindo a testa. Quito levantou-se imediatamente preocupado. Lohan apenas ajustou os óculos intrigado. Todos os 3 saíram receosos até o deck de madeira iluminado por luzes amareladas de energia solar. Baraka estava parado ali, à beira da plataforma, ereto, quase solene. Seus olhos encontraram os de Amina, e o que ela viu neles fez seu coração acelerar. Havia urgência, havia intenção, então aconteceu. Lentamente, Baraka ergueu os braços e, de forma hesitante, formou 3 sinais com as mãos. Amina estremeceu. Lohan empalideceu. Quito caiu de joelhos, boquiaberto. "Pássaro, luz, ir", murmurou Amina, interpretando com dificuldade a sequência dos sinais. "Isso não pode estar certo." Baraka repetiu os gestos, desta vez mais lentos, mais claros. Depois apontou para o céu, para as montanhas além da floresta, e bateu o peito suavemente em um gesto que parecia dizer: "Eu devo ir." Lohan tropeçou para trás, com os olhos arregalados. Ele está tentando se comunicar." Sua voz mal saiu. "Esses sinais são rudimentares, mas estão no vocabulário que usamos com ele. Meu Deus, ele construiu uma frase." A respiração de Amina estava acelerada. Ela se aproximou com cautela, ajoelhando-se a poucos metros de Baraka. "Baraka, o que você quer dizer? Você viu algo?" Ele não respondeu com gestos dessa vez. Fechou os olhos por um momento, como em concentração, e então soltou uma vocalização que não parecia animal. Era um som prolongado, cheio de modulações diferentes, algo entre um canto grave e uma tentativa de formar sílabas. Lohan ativou o microfone de análise sonora imediatamente. O programa de espectrografia registrou o padrão e exibiu algo inesperado, 2 frequências muito similares à fala humana articulada. Isso não é só ruído", ele disse pasmo.
Ele está tentando articular vocábulos. Isso é intencional. Isso é fala primitiva. Quito, ainda ajoelhado, sussurrou como se falasse com um espírito antigo. Ele sempre pôde ver o que não vemos. Agora quer que a gente escute também. De repente, Baraka virou-se para o canto da plataforma onde ficava o terminal de comunicação adaptado. Uma tela sensível ao toque usada por pesquisadores para ensinar primatas a selecionar símbolos e sons. Ele caminhou lentamente até o painel. Com a ponta do dedo grosso, pressionou 3 ícones em sequência. O sistema demorou 1 segundo, e então uma voz sintética projetou: perigo, céu, fuga. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A noite pareceu conter a respiração. Os pássaros silenciaram. A floresta por um breve instante congelou. Amina levantou-se, os olhos marejados. Baraka olhava diretamente para ela, como se implorasse por compreensão. Ele está nos avisando, sussurrou ela. Algo está vindo, e ele sabe. Loran caiu sentado, pasmo. O cético, agora sem argumentos. Isso muda tudo. Absolutamente tudo. Quito, ainda em choque, aproximou-se devagar e segurou a mão do gorila como um filho agarrando o pai. Naquela noite, sob o céu ancestral da floresta de Niota, pela primeira vez na história do santuário, um gorila havia falado. E ele não estava pedindo ajuda. Ele estava dando um aviso. As horas seguintes à primeira comunicação de Baraka foram um turbilhão de emoções, reuniões e espanto. O laboratório virou um redemoinho de atividade. Vozes cruzavam o ar, gravações eram repetidas, os sinais eram analisados e todos os dados eram compartilhados com cientistas de confiança ao redor do mundo. Na manhã seguinte, a mesa da cúpula principal do santuário estava cercada por rostos tensos. Amina caminhava de um lado para o outro, com os olhos fundos de quem não dormira. Quito permanecia em silêncio absoluto, observando tudo como se estivesse em um sonho. E Loran, sempre tão metódico, estava com as mãos trêmulas, encarando as transcrições da vocalização da noite anterior. É um erro. Tem que ser. Alguma interferência sonora, ruído de fundo ou coincidência aleatória. Ele dizia mais para si mesmo do que para os outros. Não é erro, Loran. Amina cortou com firmeza. Ele usou a interface de comunicação. Isso foi consciente. Ele escolheu as palavras. Mas isso muda tudo. A linha que separa nós deles, ela desaparece. Sua voz subiu, quase em pânico. Se ele pensa, se compreende. Então a ciência está atrasada há décadas. O mundo não está preparado. A sala mergulhou em silêncio. Quito então falou baixinho. Baraka está preparado. Nós é que não estamos. E ele estava certo. Nos dias que se seguiram, Baraka passou a se aproximar com mais frequência. Inicialmente, ficava parado diante da interface, observando os humanos ao seu redor, como se escolhesse o momento certo. Depois começava a usar palavras simples, mas sempre cheias de peso. Triste, dor, memória, mentira, irmão. Quando Amina o perguntou o que ele queria, ele digitou pausadamente: ser ouvido. Mais tarde, quando Loran testou a capacidade de abstração de Baraka com imagens simbólicas, o gorila olhou uma fotografia de floresta devastada e escreveu: morte lenta por mãos com olhos fechados. A resposta fez Laurent largar o tablet e sair da sala sem dizer uma palavra. O que começou como curiosidade científica rapidamente virou notícia. Primeiro, uma rede de divulgação científica local publicou uma nota discreta. No dia seguinte, o Guardian, o Le Monde e até a National Geographic bateram à porta do santuário. Em menos de uma semana, drones sobrevoavam a floresta. Helicópteros com jornalistas tentavam burlar os protocolos de segurança e uma equipe da ONU pediu acesso ao local. O mundo estava faminto por ouvir Baraka, mas ele não falava para entreter.
Suas mensagens eram desconcertantes, quase poéticas, sempre simbólicas e dolorosamente lúcidas. Numa tarde chuvosa, com a equipe reunida diante da tela, ele escreveu: "Vocês matam o que alimenta vocês, depois choram, depois esquecem, depois matam de novo." Amina teve que sair da sala para conter as lágrimas. As discussões dentro do santuário ficaram mais acaloradas. Grupos de cientistas pediam mais testes. Queriam explorar os limites da cognição de Baraka. Outros argumentavam que ele devia ser protegido da exploração, que já era consciente demais para ser tratado como objeto de estudo. Rito, que mais convivia com Baraka, dizia que ele estava ficando inquieto, que sua fala estava se tornando mais urgente, mais sombria. Ele sente que algo está vindo. Ele repete isso: vento escuro, céu vermelho, grito de muitos. Mas ninguém sabia ao certo o que isso significava. Foi então que uma rede de televisão conseguiu vazar um vídeo clandestino de Baraka comunicando-se com a interface. Em menos de 24 horas, o vídeo atingiu 40 milhões de visualizações. As redes sociais explodiram em teorias. Havia quem o chamasse de o elo perdido, outros de mensageiro espiritual, oráculo animal, reencarnação consciente e até mesmo de ameaça evolutiva. Havia admiração, mas também começava a nascer o medo. Se ele entende nossa dor, será que também entende nosso poder? Perguntou Laurent durante uma das reuniões. E se ele se voltar contra a humanidade? E se ele for o único entre nós disposto a nos salvar de nós mesmos? Rebateu Amina. As tensões internas aumentavam, e o santuário, outrora refúgio de paz e pesquisa, agora fervilhava como uma caldeira, prestes a explodir, e Baraka apenas observava, com olhos que viam o que ninguém via e com uma paciência ancestral que lentamente começava a se esgotar. O céu estava encoberto por nuvens pesadas quando Baraka retornou à clareira próxima ao laboratório. Mas algo em sua postura estava diferente naquela tarde. Ele caminhava mais devagar, os ombros pesados, como se carregasse um fardo invisível. A equipe já se acostumara a vê-lo interagir com a interface algumas vezes por dia, mas dessa vez foi ele quem chamou. 3 toques seguidos no terminal, uma pausa longa. Depois, ele olhou diretamente para a câmera de segurança do santuário, algo que nunca havia feito antes. Amina foi a primeira a notar o comportamento estranho. "Ele está esperando", sussurrou, franzindo o senho, enquanto a imagem de Baraka preenchia a tela de seu tablet. O alerta ecoou pelos corredores do santuário, e logo a equipe inteira estava reunida na cúpula principal. A tensão era palpável. O mundo lá fora continuava alvoroçado com a existência de um gorila consciente e comunicativo. Mas dentro do santuário, um novo sentimento começava a brotar: medo. A tela se iluminou com as palavras digitadas por Baraka, letra por letra, lentamente, como se pesasse cada sílaba. "Eu observo vocês há muito tempo." A frase caiu como uma pedra no centro da sala. Laurent soltou um riso nervoso. Ele está falando de comportamento, observação, de padrões. Ele só está usando linguagem figurativa, certo? Baraka continuou. Vocês choram sozinhos, fingem sorrir uns para os outros, gritam em silêncio, escondem dor com palavras doces. Raiva embaixo da pele, mentira embaixo da voz. O silêncio se tornou sufocante. Quito deu um passo para trás, a boca entreaberta. Amina apertou os dedos contra a boca, sentindo o peito acelerar. Baraka os estava desnudando. E então ele foi além. Laurent, dor do pai que não disse adeus. Laurent empalideceu instantaneamente. Seu corpo enrijeceu. Como ele sabe disso? Eu nunca... Sua voz falhou. Baraka continuou digitando, agora de forma mais rápida, como se as
Palavras estivessem queimando dentro dele. Quito, ódio escondido, acha que ninguém viu. O jovem tratador ficou imóvel. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não disse uma palavra. Amina, você tem medo dele, de si. Ela cambaleou um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Isso é impossível, sussurrou ela, a voz embargada. Baraka parou por um instante. Seu olhar atravessava a câmera como se pudesse ver cada alma ali presente. Quando voltou a digitar, suas palavras cortaram o ar como navalhas. Vocês falam de mim como um mistério, mas são vocês o enigma. Vocês mentem para sobreviver. Eu silencio para entender. A inquietação dentro do santuário atingiu o limite. Laurent se levantou de súbito, quase derrubando a cadeira. Isso já não é ciência. Isso é outra coisa. Ele está nos vigiando, julgando. Isso é perigoso. Amina tentou intervir, mas sua voz saía trêmula. Ele só está tentando dizer o que vê, o que sente. Ele está tentando nos mostrar quem somos. Quito, ainda com os olhos fixos na tela, disse em tom quase inaudível. Ele nunca foi um animal. Não no sentido que a gente pensava. Nos dias seguintes, Baraka falou menos. Mas quando falava, suas mensagens eram carregadas de julgamento, quase como profecias. A floresta lembra, o sangue não seca no solo. Vocês acham que o tempo cura, mas ele apenas repete. A equipe passou a andar em silêncio pelo santuário, evitava falar próximo ao terminal. Alguns começaram a pedir transferência. Outros sugeriam que o santuário fosse fechado ao público. A mídia, sem saber dos detalhes, continuava clamando por entrevistas exclusivas, mas o clima lá dentro já não era de fascínio, era de inquietação. Era como se a própria floresta estivesse viva, assistindo tudo através dos olhos daquele ser que já não parecia apenas um gorila, mas sim um espelho e um juiz. O santuário inteiro parecia conter o fôlego. Era uma manhã abafada, o ar denso, pesado como um presságio. A equipe havia sido instruída a não interferir. A doutora Amina, Quito e Laurent estavam posicionados em silêncio dentro da cúpula de vidro, enquanto as câmeras de alta definição gravavam em tempo real. Baraka estava no centro da clareira, diante da interface ampliada, agora equipada com novos módulos de vocabulário simbólico e fonético. A mídia não estava presente, mas o vídeo seria enviado a observadores da ONU e a uma comissão científica internacional. Todos esperavam algo grande. Baraka havia estado inquieto nos últimos dias. Evitava contato, observava os céus por longas horas, e durante a madrugada anterior fora ouvido murmurando sons guturais que os microfones registraram como modulações emocionais nunca antes catalogadas. Então ele começou. Com movimentos lentos, precisos, digitou uma sequência de símbolos. A tela acendeu com as palavras: os animais estão aprendendo a falar. Um silêncio cortante tomou conta da cúpula. Amina trocou um olhar com Laurent, que imediatamente começou a registrar tudo sem ousar interromper. Baraka continuou. Não para se aproximar de vocês, mas para avisar os outros. Pausa. Avisar sobre vocês. A respiração de Amina travou. Quito engoliu em seco. A câmera central deu um leve zoom automático, captando cada expressão do rosto de Baraka. Seu olhar não era de raiva, era de pesar. E então, como se cada palavra fosse uma sentença, ele digitou: vocês são o único animal que destrói tudo o que ama. As palavras pairaram no ar como um trovão silencioso. Nenhum ruído, nenhum pássaro, nada. Laurent balançou a cabeça incrédulo. Isso é uma acusação. Sua voz era baixa, trêmula. Baraka, sem hesitar, continuou. Vocês criam filhotes e depois os abandonam. Plantam árvores e depois as queimam. Cuidam de animais e depois os vendem. Dizem amar o planeta,
mas o envenenam todos os dias. Amina levou a mão à boca. Um soluço escapou, silencioso. Era como se as palavras do gorila não viessem apenas de sua mente, mas de algo mais profundo, ancestral, coletivo. Como se ele fosse a voz de toda a vida que sofria em silêncio há gerações. Eu vi, ele digitou. Eu senti. Vocês chamam de progresso, nós chamamos de luto. As lágrimas desceram dos olhos de Quito. Ele não tentou esconder. Estava diante de algo maior do que qualquer explicação científica. Baraka não estava apenas se comunicando. Ele estava despertando os humanos para sua própria escuridão. Por fim, o gorila digitou sua última mensagem do dia. Uma frase simples, mas que soou como o fim de uma era. A hora de ouvir acabou. Agora é a hora de escolher. Baraka se levantou e se afastou lentamente da interface. Seus passos pesados pareciam marcar o chão com a dor de séculos. Ele não olhou para trás. A câmera continuou gravando por longos minutos, mas ninguém na cúpula falou. Todos estavam mergulhados em um silêncio denso, esmagador. Um silêncio que só surge quando a verdade, por fim, é impossível de negar. A transmissão foi enviada. Horas depois, ela estava em todos os canais de notícias do mundo. E naquele mesmo dia, em centenas de zoológicos, florestas protegidas e centros de pesquisa ao redor do planeta, outros animais começaram a tentar se comunicar. Era madrugada quando as ordens chegaram. Um helicóptero militar sobrevoou discretamente a floresta de Niota, rompendo o silêncio sagrado com seu ruído metálico. Dentro do santuário, Amina recebeu a ligação oficial. A voz do oficial do Ministério da Defesa era cortante, sem espaço para negociação. A partir de amanhã, o espécime Baraka será transferido para uma instalação segura. O conteúdo da comunicação dele será classificado como material sensível de interesse internacional. O santuário deve interromper imediatamente qualquer interação com ele. Ela desligou o telefone sem responder. As palavras pareciam irreais. Transferir Baraka? Silenciá-lo? Depois de tudo o que ele revelou? Era como tentar esconder o próprio sol. Na manhã seguinte, o santuário estava cercado. Caminhões estacionaram na estrada de terra a quilômetros da entrada principal. Soldados armados patrulhavam discretamente os arredores. Ativistas, jornalistas e cidadãos comuns já sabiam. As redes sociais haviam explodido com teorias de conspiração, pedidos de justiça e hashtags em dezenas de idiomas. Kaga deixem Baraka falar, a última voz selvagem. Kaga Baraka é um de nós, do lado. De fora da cerca de bambu do santuário, dezenas de pessoas seguravam cartazes, choravam, gritavam, cantavam. Do lado de dentro, o silêncio era ensurdecedor. Baraka havia parado de falar. Fazia 3 dias que não se aproximava do terminal, não olhava para Amina, não reagia às visitas de Quito, recusava frutas, folhas, até suas preferidas. Sentava-se na clareira por horas, com o olhar perdido na mata, os ombros caídos, o corpo inteiro murado por uma tristeza densa e impenetrável. Amina sentia o peito esmagado cada vez que o via assim. Ele sabe, disse, num fio de voz. Sabe que vão levá-lo, mas tem algo mais. Ele está se calando, porque teme o que viria se falasse. Lohan, que nos últimos dias se aproximara mais de Baraka, andava de um lado para o outro, perturbado. E se ele não estiver só prevendo? E se estiver evitando algo, controlando, o que revela por proteção? Quito, encolhido na varanda do refeitório, olhava para as montanhas ao longe. Seus olhos não piscavam. Ele disse que era hora de escolher, e agora está esperando nossa escolha. Na noite seguinte, um grupo de oficiais apareceu no portão principal. Vieram com documentos, ordens assinadas e um container climatizado para transporte de animais perigosos. Mas antes que qualquer
um deles pudesse atravessar a barreira da entrada, os ativistas bloquearam a estrada com os próprios corpos. Começaram a cantar, gritar, chorar. Alguns se ajoelharam, outros seguravam velas. Do alto de sua colina, no escuro da floresta, Baraka observava. E então, pela primeira vez em 4 dias, ele se levantou. Desceu lentamente em silêncio, atravessando a mata como uma sombra ancestral. Parou diante da cerca de madeira que separava os humanos do lado de fora. Apenas Amina, Loran e Quito estavam presentes. Todos os outros haviam se recolhido, ou se calado. Sem tocar na interface, Baraka levantou o braço e, com os dedos longos, desenhou no ar um gesto simples, ancestral. Uma curva, um ponto, uma linha ascendente. Amina entendeu na hora. Ele está dizendo que o perigo ainda não chegou, mas está vindo. Loran, com a voz trêmula, completou. E ele está esperando para ver se seremos parte da destruição ou da salvação. Na tela do laboratório, ativada remotamente por Baraka, surgiu uma única palavra: última chance. E então ele voltou a se calar. Os soldados ficaram paralisados. Os ativistas, em reverência, baixaram os braços. A floresta, até então tensa, contida, respirou fundo. O mundo aguardava, e Baraka, o gorila que enxergava a alma humana, esperava junto. Nos últimos dias, enquanto o mundo permanecia em suspense e o santuário à beira de um colapso político, um nome ganhava destaque entre os corredores silenciosos. Lúcia, a jovem cientista responsável pela análise linguística do comportamento de Baraka, discreta, de fala baixa e olhos constantemente marejados de empatia, Lúcia nunca buscara os holofotes. Mas agora era nela que a esperança silenciosa começava a se depositar. Lúcia vinha observando Baraka desde os primeiros sinais de comunicação. Enquanto muitos buscavam explicações técnicas, ela ouvia com o coração. Passava noites revendo gravações, buscando padrões, mas também escutando pausas, hesitações, gestos quase imperceptíveis. Foi numa madrugada silenciosa, quando os outros dormiam, e o santuário era apenas um sussurro na mata, que ela tomou a decisão. Baraka estava sentado diante da interface, os olhos vazios, quase ausentes. Lúcia entrou descalça na cúpula de observação, sem farda, sem crachá. Apenas ela, sua coragem e um tablet escondido dentro do casaco. Ela se ajoelhou diante dele e, pela primeira vez, falou não como cientista, mas como alguém que compreendia a dor de um ser que já não se sentia parte de nenhum lugar. Eu sei que você está esperando que façamos a escolha certa, mas talvez você precise ser ouvido mais uma vez. Baraka a observou, por longos segundos. Depois, pela primeira vez em dias, tocou a tela. Digitou lentamente. Você sente, Lúcia assentiu, os olhos marejados, e você precisa dizer ao mundo inteiro, sem cortes, sem traduções frias, com a sua voz. Ela ativou seu tablet, uma unidade externa conectada a um transmissor independente. Era um ato proibido, rastreável e possivelmente fatal para sua carreira. Mas ela não hesitou. Gravou. Baraka ficou em silêncio por um instante. Respirou fundo. Seus olhos se fecharam, como se buscasse dentro de si a verdade que precisava emergir. Então, começou a digitar. A tela iluminava seu rosto conforme as palavras surgiam. Esta é minha última mensagem. Não peço perdão, nem piedade, peço memória. Lembrem-se do que foi dado antes de ser tomado. Lembrem-se das florestas que respiravam, dos rios que cantavam, das manhãs em que os pássaros falavam primeiro. Lembrem-se da vida antes de vocês decidirem controlá-la. Vocês não são os donos, são hóspedes. Mas agem como predadores famintos, com medo de olhar para dentro.
Baraka ergueu os olhos. A câmera do tablet o capturava perfeitamente. A serenidade, o peso, a lucidez. Ele digitou: ainda há tempo, mas não muito. Reaprendam a escutar, a respeitar, a sentir, antes que a última árvore fale o que vocês se recusaram a ouvir. A transmissão foi enviada ali mesmo, direto para um servidor criptografado que Lúcia havia preparado em segredo. Ela sabia o que fazia e sabia o que custaria. Na manhã seguinte, a mensagem já circulava em redes sociais, canais alternativos e fóruns internacionais. Era a voz de Baraka, crua, poética, assustadoramente humana. Enquanto o governo se apressava em desmentir, em cortar sinais, em negar tudo, o mundo, pela primeira vez em muito tempo, parou para escutar. Dentro do santuário, Lúcia foi escoltada por oficiais. Não resistiu. Antes de sair, passou pela clareira e olhou uma última vez para Baraka. Ele não digitou nada, apenas encostou a mão no peito e depois estendeu-a para ela. E naquele simples gesto, o mundo inteiro entendeu o que ainda precisava ser feito. No começo, foi apenas um vídeo entre tantos. Mais um conteúdo viral, numa maré de distrações digitais. Mas algo naquele título simples, Última Mensagem de Baraka, atraiu a atenção de forma inexplicável. O vídeo começava com o rosto de Lúcia, em silêncio, respirando fundo antes de virar a câmera para ele. Baraka, sentado na clareira, sob o céu aberto, com o verde da floresta como moldura e os olhos fixos na lente, ele não parecia mais um animal em cativeiro. Parecia um espelho da nossa própria humanidade, ou da ausência dela. Ele não digitava, ele falava, não com palavras articuladas como as nossas, mas com um sintetizador de voz adaptado que interpretava seus gestos, toques e padrões de vocalização. Sua voz era pausada, grave e carregada de uma emoção ancestral. E então ele disse: vocês têm tudo. A frase flutuou no ar. O céu, a água, o fogo que aquece, o som das crianças, o amor. E ainda assim, vocês destroem. Por quê? Foi como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. A pergunta não era agressiva, era apenas dolorosamente verdadeira. Em milhares de lares, crianças assistiam de olhos marejados. Em escritórios, o vídeo passava em segundo plano, até que todos paravam para ver. Médicos em plantões, soldados em bases militares, professores, pais, mães, artistas políticos, adolescentes distraídos. Todos. Era impossível desviar o olhar. A câmera se aproximava levemente de Baraka. Seus olhos não desviavam. Olhavam direto para o coração de quem o assistia. Vocês acham que isso é normal? Mas não é. Matar o que ama, esquecer o que sente, temer o que é diferente. Vocês estão se afastando do que são, do que poderiam ser. Em Nova York, multidões se reuniam em frente a telões. Em Tóquio, os metrôs exibiam o vídeo no silêncio da hora do rush. Em Nairobi, crianças sentadas, em solo de terra, seguravam as mãos umas das outras. Em São Paulo, mães choravam no ônibus com o celular na mão. Então Baraka disse: eu sou apenas um, mas muitos estão vendo agora. Os que voam, os que nadam, os que rastejam, os que correm, eles sentem. Estão aprendendo, não a odiar, mas a temer. Vocês ainda podem mudar, mas precisam parar, antes que a última árvore fale, e ninguém mais esteja vivo para escutar. A gravação termina com Baraka olhando para o alto, como se escutasse algo que ninguém mais ouvia. Um som antigo, um aviso distante. Depois, ele fecha os olhos. O vídeo viralizou como nada antes. Não havia música de fundo, não havia cortes, não havia efeitos. Só verdade. Pura, brutal, inquestionável. Governos tentaram silenciar. Plataformas removeram.
Mas ele já estava em toda parte. Pendrives, torrents, HDs externos, câmeras de segurança, corações. Baraka não era mais apenas um gorila. Era uma pergunta viva. E a humanidade, pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta. No começo, foi apenas um vídeo entre tantos. Mais um conteúdo viral numa maré de distrações digitais. Mas algo naquele título simples, Última Mensagem de Baraka, atraiu a atenção de forma inexplicável. O vídeo começava com o rosto de Lúcia, em silêncio, respirando fundo antes de virar a câmera para ele. Baraka. Sentado na clareira, sob o céu aberto, com o verde da floresta como moldura e os olhos fixos na lente, ele não parecia mais um animal em cativeiro. Parecia um espelho da nossa própria humanidade ou da ausência dela. Ele não digitava, ele falava, não com palavras articuladas como as nossas, mas com um sintetizador de voz adaptado que interpretava seus gestos, toques e padrões de vocalização. Sua voz era pausada, grave e carregada de uma emoção ancestral. E então ele disse: "Vocês têm tudo." A frase flutuou no ar. O céu, a água, o fogo que aquece, o som das crianças, o amor. E ainda assim, vocês destroem. Por quê? Foi como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. A pergunta não era agressiva, era apenas dolorosamente verdadeira. Em milhares de lares, crianças assistiam de olhos marejados. Em escritórios, o vídeo passava em segundo plano, até que todos paravam para ver. Médicos em plantões, soldados em bases militares, professores, pais, mães, artistas, políticos, adolescentes distraídos. Todos. Era impossível desviar o olhar. A câmera se aproximava levemente de Baraka. Seus olhos não desviavam. Olhavam direto para o coração de quem o assistia. Vocês acham que isso é normal. Mas não é. Matar o que ama, esquecer o que sente, temer o que é diferente. Vocês estão se afastando do que são, do que poderiam ser. Em Nova York, multidões se reuniam em frente a telões. Em Tóquio, os metrôs exibiam o vídeo no silêncio da hora do rush. Em Nairobi, crianças sentadas em solo de terra seguravam as mãos umas das outras. Em São Paulo, mães choravam no ônibus com o celular na mão. Então Baraka disse: "Eu sou apenas um, mas muitos estão vendo agora. Os que voam, os que nadam, os que rastejam, os que correm. Eles sentem, estão aprendendo, não a odiar, mas a temer. Vocês ainda podem mudar, mas precisam parar, antes que a última árvore fale, e ninguém mais esteja vivo para escutar." A gravação termina com Baraka olhando para o alto, como se escutasse algo que ninguém mais ouvia. Um som antigo, um aviso distante. Depois, ele fecha os olhos. O vídeo viralizou como nada antes. Não havia música de fundo, não havia cortes, não havia efeitos. Só verdade. Pura, brutal, inquestionável. Governos tentaram silenciar. Plataformas removeram. Mas ele já estava em toda parte. Pendrives, torrents, HDs externos, câmeras de segurança, corações. Baraka não era mais apenas um gorila. Era uma pergunta viva. E a humanidade, pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta. Se até um gorila pode entender o que estamos fazendo de errado, por que nós ainda fingimos que não vemos? Talvez ainda haja tempo. Talvez essa história seja o aviso que o mundo precisava. Mas, e você? O que sentiu ouvindo Baraka? O que essa história despertou dentro de você? Conte pra gente nos comentários. Sua voz também importa. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Mostre para quem precisa ouvir. E se inscreva no canal para mais histórias como essa. Histórias que tocam, transformam e nos lembram que ainda há esperança. Ouvir é o primeiro passo para mudar.